queremos garantir a melhor experiência para você. Conte sempre com a gente, a solução forte para o seu projeto. Você ainda acha que ter a casa própria é impossível? O More Barato nasceu para realizar o sonho da sua família, com parcelas que cabem no seu bolso. Somos especialistas em primeiro imóvel e trabalhamos com o programa Minha Casa Minha Vida. Análise de crédito, financiamento pela Caixa, documentação, tudo passo a passo, sem complicação. Se você tem o sonho de ter um motorhome, entre em contato com a Star Motorhome. Eles podem te ajudar a realizar esse sonho. Fala, meus queridos e minhas queridas, sejam todos bem-vindos a mais um podcast. Eu sou Henrique Moura, estou com ela, Thalita Santos, seja bem-vinda, como é que você tá? Oi, tô bem. E você? Tô bem, graças a Deus. Pessoal, hoje vamos receber um bate-papo muito abençoado. Eu tô aqui com ele, que é meu primo, e que tem muita história pra contar hoje. Vai ser um bate-papo muito bacana. A gente vai falar sobre a nossa querida Bíblia Sagrada, um livro que é um manual de vida pra mim. Eu gosto de dizer assim, né? A Bíblia é a palavra que nos conforta. Eu tô recebendo ele, meu querido primo Luiz, seja bem-vindo. Henrique, né? Thalita, né? Isso. Com muito prazer que estamos aqui. E me sinto honrado, né, de poder falar da palavra de Deus, da Bíblia Sagrada, né, junto com vocês, que são um casal muito abençoado. E, claro, queremos levar, né, o amor de Deus para os ouvintes, né, que irão nos ouvir de manhã, de tarde, de noite, né, não sei qual que é o horário que vai ser transmitido, mas queremos levar a palavra de Deus. Com certeza. Primeiramente, eu queria agradecer a toda a nossa produção, ao Paulo, ao Sr. Vacari, por estar cedendo esse espaço para a gente fazer o episódio. Eu fico muito feliz. E eu também queria agradecer aos nossos patrocinadores, a Elo Photo Containers, o More Barato Imóveis e Star Motorhome, a sua casa sobre rodas. E para você, nosso querido telespectador, tem aí as nossas redes sociais, vão lá, façam seus comentários, podem deixar sugestões para vocês interagirem aqui com a gente, é claro. Com certeza. Bom, pra começar esse episódio, pessoal, não posso dizer que eu fiquei muito feliz. Eu adoro ganhar presente, todo mundo sabe. E eu ganhei um presente hoje, só que eu falei, não, vou abrir aqui durante a gravação, né? Eu posso abrir aqui, vamos lá, vamos ver. Olha só, é um livro, aqui, vou mostrar aqui pro pessoal. Jesus, maravilhoso, conselheiro, Deus poderoso, Pai eterno e príncipe da paz. Muito obrigado por esse presente. É uma Bíblia mais atual, assim, uma linguagem mais contemporânea. E eu acredito que a gente pode falar sobre as linguagens da Bíblia, né? Que é um assunto muito relevante hoje. Com certeza. Eu ia começar te perguntando isso, né? Você tá aí com duas Bíblias? 2, 3 com a sua e mais uma no celular. E a sua também conta. Bastante, né? É de propósito mesmo, né? Até a ideia é usar todas elas, porque a gente vai ver que elas falam as mesmas coisas. Só que algumas trocam uma palavra por outra, porque hoje a linguagem se atualizou, né? Temos Bíblias aí de 1611, como a King James. Ela também precisou ser atualizada, porque não é a mesma, né? A pronúncia é muito diferente hoje, mas o significado é sempre o mesmo. Bacana. Eu queria justamente que você contasse pra gente, pra começar nosso bate-papo, como é que você conheceu a Bíblia, primeiramente, a palavra de Deus? Como é que ela tocou o seu coração e tudo mais? Vou guardar. Vou deixar aqui, na verdade. Nós vamos usar ela, tá? Então, essa é a melhor versão, eu considero a melhor versão. Sério? Ela é uma versão NVI, nova versão internacional. Então ela é uma versão muito contemporânea. Por exemplo, em Tiago, capítulo 1 e 14, a tradução mais antiga, até a sua mesmo, depois a gente pode abrir a sua Bíblia, ela diz assim, que nós somos atraídos e engodados pela nossa própria concupiscência. Poxa, parece uma palavra, né, difícil de ser interpretada. Concupiscência. Né? E se a gente for pegar a NVI, por exemplo, ela vai dizer assim, nós somos atraídos pelos nossos próprios maus desejos. É muito mais simples. Sim. Ela está dizendo outra coisa? Não, ela está dizendo a mesma coisa, mas de uma forma mais simples. Então se torna uma leitura mais agradável, mais fácil. Então a gente tem uma questão aí, as pessoas falam, meu Deus, eu começo a ler a Bíblia e não consigo entender nada. Eu não consigo ler a Bíblia, parece muito difícil, as palavras não fazem sentido, mas porque muitas traduções são antigas, a maioria de 1800 e pouquinho. Então se torna muito difícil, atraído e engodado pela própria concupiscência. Quem que fala engodado hoje? Difícil. Né? Um mau desejo,
né? Concupiscência, que é o desejo, né? Engodado é atraído, concupiscência é desejo. Então são palavras que se tornam muito mais simples numa linguagem atual, mas ela não pode perder a sua essência, Sim, sim. que é o seu significado original. E essas traduções são confiáveis, né? Eu vou até comentar, você falou de ler a Bíblia inteira, até com marcador de página, que eu fiz questão de não mexer nele, que eu tô aqui em Eclesiastes, eu tô tentando ler ela inteira. Não, é uma missão difícil, eu confesso que eu parei com o tempo, desde a época, acho que da escola, eu já tentava ler ela inteira, e eu parei aqui em Eclesiastes ainda, eu tô na metade da Bíblia, ainda tem muita coisa ainda pela frente, mas é uma leitura, como você falou, que ela não é uma leitura simples, e ela... Principalmente quando você pega o Velho Testamento, em que tem muito termo ali, e parece que aí você pode me corrigir se eu estiver errado, por favor, me corrija. Parece que é um Deus ele fica mais brabo com as pessoas, assim, né? O pessoal fala ali Javé muito, que é a linguagem usada ali e tudo mais. O povo peca, é punido, aí ele se redime, peca de novo e fica nesse ciclo. E aí você tem tem salmos que tem palavras muito bonitas. Eu já tive a oportunidade também de ler o livro de Lucas inteiro, que acho que é um livro muito bacana. Foi o primeiro livro que eu li da Bíblia antes de começar com Gênesis. Aí depois vou ler inteira. Não sei se foi a forma mais correta de tentar querer ler inteira de início de cabo a rabo, porque a gente sabe que ela tem também uma questão que são quantos escritores? Hoje a Bíblia tem mais de 40 escritores. Mais né? de 40 escritores. Porque alguns, por exemplo, Paulo escreveu 13 livros da Bíblia. As cartas paulinas, ele escreveu 13 livros. Se a gente for pegar a Bíblia, né, que é um compilado de livros, a Bíblia evangélica ela tem um pouco menos de livros do que a católica. Uhum. Né? Mas os livros que pertencem em ambas são similares, são iguais. Né? E os livros, vou levar aquilo que eu conheço, né? A Bíblia evangélica ela tem 66 livros. Então ela tem mais de 40 autores, porque alguns autores escreveram vários livros. Por exemplo, Moisés, ele recebe a autoria dos 5 primeiros livros da Bíblia. Então tudo que eu estou falando vale tanto para católica quanto para evangélica. Uhum. Né? Para quem não sabe, eu sou um presbítero da Igreja Evangélica, Assembleia de Deus, né? Mas como você perguntou, pode me chamar de Luiz, sou seu primo, né? Somos pessoas próximas. Mas assim, dentro desses 66 livros, né? Estamos falando de Moisés, os 5 primeiros são chamados de Pentateuco, que é os 5 primeiros livros da Bíblia. Gênesis, Êxodo, Levítico, Deuteronômio, né? E Êxodo que eu pulei. Ou falei Êxodo. Gênesis, Êxodo, Levítico, Deuteronômio e... Meu Deus do céu, me fugiu a memória aqui. São os 5 primeiros livros da Bíblia que são considerados da autoria de Moisés. Uhum. Então, dos 66 livros, nós não temos um único autor. Mas também tem vários livros que têm um autor. E aí, a gente sai do Pentateuco, que conta, né, o livro de Gênesis conta a criação, até o povo, até a história de Abraão, né, Isaac, Jacó, até a entrada no Egito, e depois eles saindo do Egito e agora no deserto, herdando a terra prometida. E esse finaliza assim o Pentateuco, que é os 5 primeiros livros da Bíblia. E a gente então tem agora a entrada do livro de Josué, que é o primeiro livro histórico, contando agora de Israel como uma nação na Terra Prometida. E aí depois a gente vai ter vários outros livros históricos, né, até chegar nos livros poéticos, que são os livros de Salmos, Eclesiastes e também Provérbios, né, e aí por diante, entra nos profetas maiores, profetas menores, Novo Testamento, com os Evangelhos, Atos dos Apóstolos, cartas paulinas, cartas gerais e Apocalipse. Então a Bíblia ela é subdividida dessa forma, né? E deixa eu te fazer uma pergunta. A Thalita quer fazer uma pergunta? Tranquila? Eu queria perguntar pra você, qual que é o livro que você diria pra você hoje que seria o mais importante da Bíblia? Olha, O livro que todo mundo tem que ler. sim. A Bíblia, são 66 livros, a Bíblia evangélica. Se eu não me engano, a católica, ela tem uns... Quantos livros? 71? 70? Eu acho que se não me falha a memória, são 70. Acho que não me falha a memória, acho que são 71. Claro. A Bíblia, embora ela tenha 66 livros, né, a palavra Bíblia significa compilado de livros, que é uma união de vários livros que passaram por uma análise, né, inclusive a igreja cristã, a igreja primitiva, ela tinha requisitos para que estes livros fossem considerados e inspirados por Deus, né, e até hoje isso é válido em ambas as igrejas. E a maioria dos livros foram rejeitados. Nós não temos a maioria dos livros
na Bíblia. Né? Nós temos livros que realmente foram inspirados e havia regras para que esses livros pudessem entrar na Bíblia e ser considerados santos e sagrados. Tanto é que a Bíblia é sagrada, né? Sim. E, por exemplo, dos requisitos dos livros do Novo Testamento, porque a gente vai ver no Novo Testamento, a gente tem centenas de livros escritos depois da morte de Jesus, com pessoas dizendo serem Tiago, Judas, Barnabé, Paulo, e que não eram eles. E isso precisou passar por uma regra, por um filtro. Tanto é que a gente vai ver os principais concílios, que eram a união da igreja cristã. Né? Quando eu falo igreja cristã, porque a gente vai ver a separação de igrejas depois da Idade Média, né? No final da Idade Média, lá no século XVI praticamente. Né? Daí que começa a surgir outros nomes, outras igrejas. Mas até então, a igreja cristã, ela tinha meios, vamos dizer assim, a palavra canônico, né? Que são livros canônicos que entraram na Bíblia. A gente parece que tá dando uma aula, né? Poxa vida, não queria ser chato, mas tem que passar por isso. Os livros que foram canonizados, que foram livros que passaram pela Bíblia, que passaram por essa regra de medir, a palavra canon, ela significa régua de medir. Então, havia regras para esses livros se tornarem. E uma das regras a principal era a autoria divina, né? Se realmente o escritor estava inspirado por Deus, né? Outra regra era se o livro o Novo Testamento, não estou falando do Velho Testamento. Uhum. Se o livro realmente era um livro que veio de um apóstolo ou de alguém próximo de um apóstolo. Então, todos os livros, depois de Jesus morrer e ressuscitar, que foram escritos, que não foram pelos apóstolos ou pessoas próximas aos apóstolos, foram rejeitados. Então a gente vai ver outras regrinhas, tem muitas outras coisas. Por exemplo, também existe a doutrina dos apóstolos. Se a gente for ver Atos, né, existem regras. Paulo instituiu regras para a igreja. Né? A Eucaristia hoje é uma regra que Paulo trouxe, né, para a igreja. E livros que eram contra essas regras eram também descartados. Né? Então a gente tem o compilado de livros que é a Bíblia Sagrada, né? Tão querida, tão amada, né? pelos cristãos, né? Do mundo todo. Acho que são os requisitos para se tornar um presbítero. Um presbítero da igreja. Né? Presbítero da igreja. É um nome um pouco complicado, trava um pouquinho, ele é presbítero, mas no começo a gente não é muito acostumado. Né? A igreja evangélica, ela preza muito pela palavra de Deus. Hoje, nós entendemos que um obreiro, alguém que serve na casa de Deus, ele precisa conhecer as Escrituras, né? Então, graças a Deus, hoje eu tenho uma intimidade com a Bíblia, eu tenho uma facilidade por conhecer, por estudar, por fazer teologia e buscar conhecer. E já podemos depois engajar na pergunta que você fez, como que eu me aproximei da Bíblia, né? Que tem tudo a ver com a minha vida, a minha transformação e por aí vai. E um obreiro, a primeira coisa de um presbítero, ele tem que ser um homem cheio do Espírito Santo. Ele tem que ter um bom testemunho, né? E levar sempre a presença de Deus, né, para as pessoas. Na nossa igreja, um presbítero, ele precisa ensinar a palavra. Então, ele não pode apenas conhecer, ele tem que ter a capacidade de ser de defender a sua fé. Né? Então, o presbítero tem que se posicionar sabendo responder requisitos das pessoas. Porque hoje as pessoas têm muita dúvida. Aí você vai perguntar para um pastor da igreja, pastor, acontece isso na minha vida, e ele não sabe. Sim. Né? Então tem que se passar por um crivo, né? Sim. É um requisito. Então, conhecer a Bíblia, a pessoa tem que ser honesta. Então, por exemplo, quando você passa por esse crivo, você leva muitos documentos. Por exemplo, o teu Serasa negativado. Você não pode, se você tem algum antecedente criminal, você tem que explicar o porquê. Se você responde na justiça, o porquê, né? De preferência que não tenha. Então, tudo isso é analisado se realmente a pessoa tem uma vida social ok, né? Porque fica incoerente, né? Alguém se dizer um presbítero, um pastor de uma igreja e ter uma vida, né? Às vezes. Então, a Assembleia de Deus, ela preza pelo testemunho. Tem as exceções? Tem pessoas, você vai lidar com pessoas
sempre vai ter problema. Tem pessoas que têm problema durante sua caminhada, têm fraquezas, isso é do ser humano, né? Mas a igreja preza para que isso não venha acontecer. Então, o pastor tem que ter muita sabedoria para saber quem ele vai convidar para perto, para estar mais envolvido com a obra de Deus. A diferença maior de um presbítero para um pastor é que para se tornar pastor na nossa igreja, ele precisa dirigir uma igreja. Então, por exemplo, hoje eu sou um presbítero. Eu posso ser a qualquer momento convidado para cuidar de uma igreja. Por exemplo, tem uma igreja lá no Córrego Fundo. Tá lá uma igrejinha pequena, tal, vai ter uma mudança de pastor, porque o pastor não fica mais do que 8 anos na igreja ali, geralmente é 4, 5 anos, faz a rotatividade, exatamente. Então tem uma igreja, surgiu a necessidade, eles analisaram, precisa de um novo pastor no campo, vamos dizer. Então, tem um presbítero que ele se destacou, ele foi bem, foi dado um trabalho para ele na igreja local, e ele foi bem, ele está pronto para assumir uma igreja pequena. Então, ele assume uma igreja pequena, passa um tempo, ele como um presbítero, ele não é um pastor. Eles vão te chamar de pastor, você é o pastor da igreja, mas ministerialmente você é um presbítero. Por exemplo, eu fiz um trabalho, eu fiquei 4 anos cuidando de uma casa de recuperação, no sentido, toda terça-feira eu dava um discipulado, então eu cuidava do ensino toda terça-feira. Eu dava o discipulado para eles, então era um momento maravilhoso ali, a gente tinha 2 horas de oportunidade de ensinar a Bíblia para eles, trazia louvores, o Mateuzinho, lembra que participou do podcast, ia com a gente louvar, pessoas assim que tinham um chamado de Deus para levar esperança, né, para aquela casa ali, pessoas se recuperando, né, passando por um momento difícil, e ali eles me chamavam de pastor, mas eu não era um pastor, mas para eles eu estava pastoreando a vida deles. A Assembleia de Deus, ela preza, como eu disse, pela palavra de Deus. Todos esses cargos ministeriais estão dentro da Bíblia, né? Por exemplo, Paulo ele fala para os seus parceiros de trabalho, né, para irem em cidades e fazerem presbíteros, e ele coloca requisitos que esses homens sejam cheios de Deus, sejam maridos de uma só mulher, que esses homens não sejam dados ao vinho, não sejam enganadores, né? E por aí vai, são requisitos. E o apóstolo Paulo, que é conhecido como apóstolo Paulo, ele dá requisitos para que façam pastores, homens que levassem pessoas para perto de Deus. E diáconos também, ele também fala desses requisitos. Se você quiser, a gente também pode ler na Bíblia. Eu acho até legal a gente ler na Bíblia, eu já vou puxar bastante versículo aqui, eu queria até depois que você abrisse essa. Claro. Então, são requisitos, né, que Paulo descreve. Então a gente vê na Bíblia diácono, a gente vê presbítero e a gente vê o ministério de pastor na Bíblia, né? Então são os requisitos hoje da Igreja Assembleia de Deus, né? São os ministérios, né, que são baseados na Bíblia. Apóstolo não tem, porque a Assembleia de Deus entende que apóstolo é todo aquele que andou com Cristo, que conheceu a Cristo. Então esse pode ser um apóstolo, né? Obviamente, né, Paulo, ele não presenciou Jesus vivo. Paulo teve encontro com Jesus depois dele ressuscitar, no caso vivo, durante o seu ministério ali de 33 anos, e ministério mesmo que foi 3 anos e meio, né? Cara, já parou pra pensar? Jesus mudou o mundo em 3 anos e meio. Jesus, ele aparece, ele nasce, daí a gente tem um vazio, né? Depois a gente vai ver Jesus com 12 anos no templo, tem mais um vazio. Daí a gente vai ver isso dentro da Bíblia, né? Dentro dos evangelhos, Mateus, Marcos, Lucas e João. A gente tem um período aí dos 12 até os 30 anos, Jesus não aparece. Ele aparece só ele sendo batizado por João Batista. Isso é uma coisa que eu queria te perguntar. Tem uma dúvida que você quer perguntar alguma coisa? Quero. Tá, pode perguntar lá. Depois eu faço a pergunta. Sim, sim, sim. É justamente sobre isso. Eu quero sobre essa questão desse vazio, que é uma dúvida que eu tenho sobre isso. Mas pode perguntar você primeiro. Qual é a sua passagem favorita da Bíblia? Olha, como eu disse pra você, para vocês, hoje eu tenho uma afinidade com a Bíblia. E tem muitos textos maravilhosos. A gente chama de texto-chave da Bíblia, João 3,16, que é porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna.
Mas eu gosto de muitos Salmos. Salmos e Eclesiastes, inclusive, é o livro que você parou. É um livro que eu utilizo muito. A gente vai ver Eclesiastes 3 dizendo que há um tempo determinado para todas as coisas, né? Há tempo de nascer, tempo de morrer, tempo de abraçar, tempo de se afastar, tempo de amar e tempo de deixar, e por aí vai. Então a gente vai ver que tem muitas passagens na Bíblia que elas se encaixam para a nossa vida espiritual. Uma passagem que eu uso muito também é Mateus 11:28. Jesus diz assim: "Vinde a mim, todos que estáis cansados e sobrecarregados, e eu vos aliviarei. Tomai sobre vós o meu jugo, aprendei de mim que sou manso e humilde de coração, e encontrarei descanso para a vossa alma." Então são trechos que às vezes a gente está aflito, está com dúvida, e a gente começa a pôr em prática. Jesus fala assim que o meu fardo não é pesado. O meu jugo não é pesado, o meu fardo é leve. Aí você está aflito, você lê uma coisa dessa, meu Deus do céu, Jesus não me chamou para sofrer, não me chamou para carregar um fardo pesado demais, né? Então não tem um texto favorito, assim, não posso dizer vários outros assim, mas favorito em si, eu não tenho. Acredito que toda a Bíblia é muito especial, sabe? Eu ia perguntar justamente sobre essa questão desse período que a gente tem de Jesus, que a Bíblia, não é que ela não menciona, eu acho que ela chega até a mencionar mais brevemente, a gente não tem muito relato. A gente teve agora uma série que fez muito sucesso, chamada The Chosen, né? Muito que boa. fez muito sucesso, muito boa essa série. Sim. Mas ela retrata, se não me falha a memória, acho que são 5 livros da Bíblia que ela fala, Ela retrata os evangelhos, né? dos evangelhos. Agora acho que vai ter até a última temporada e tudo mais, né? Foi bem bacana que eles fizeram aquele movimento de ir no cinema, mas a gente não tem muito esse relato. Você tem alguma explicação de por que não ter esse tipo de relato? Ou é alguma coisa assim, não, vamos, talvez para encurtar Sim. Você fala da série ou você fala da Bíblia? da Bíblia mesmo? Certo. Eu até trouxe algumas coisas aqui, pedi pro meu amigo chat organizar, né? Cara, o chat é muito bom para organizar as coisas. Aí você joga lá, tipo, tuas ideias, fala organiza. Mas não põe mais coisa, porque se você deixar, tipo, ele coloca mais. Nossa, ele é muito... Ele vai muito além, né? Daí a gente consegue, é claro, filtrar ele. Então vamos lá. Estrutura da Bíblia. A Bíblia, ela tem 39 livros do Antigo Testamento. Antigo Testamento é tudo antes de Jesus. E tem 27 no Novo Testamento, né? Já vou falar também da nossa Bíblia no sentido de divisões de livros, né? Então, obviamente, falei ali dos 5 primeiros livros: Gênesis, Êxodo, Levítico, Números eu esqueci, e Deuteronômios, né? E a gente tem livros históricos: Josué, Juízes, Ruth, 1º e 2º Samuel, 1º e 2º Reis, 1ª Crônicas, Esdras, Neemias, Esther. Livros poéticos: Jó, Salmos, Provérbios, Eclesiastes. Profetas maiores: Isaías, Jeremias, Lamentações, Ezequiel, Daniel. Menores, né? Sofonias, Ageu, Zacarias. Finaliza em Malaquias. E aí a gente vê o próximo livro do Novo Testamento, que é Mateus. Então, de Malaquias, que é o Antigo Testamento, para o primeiro livro do Novo Testamento, estamos falando na ordem não cronológica, mas na ordem bíblica, a gente tem uma divisão de 400 anos, que é chamado de período intertestamentário, que é de um testamento para o outro. Nesse período, a gente vê Deus se calando. A gente não vê profeta se levantando. Qual que era a função de um profeta no Antigo Testamento? Ele se levantava como voz de Deus para alertar o povo do que Deus queria falar com eles. Então, muitas vezes, eles se levantavam para dizer para o povo: olha, se vocês não se converterem, né, o Isaías, o Jeremias, Ezequiel, todos esses profetas, todos eles praticamente fizeram a mesma coisa. Eles falaram: se vocês não se arrependerem, não se voltarem a Deus, vai vir juízo sobre vocês. A gente vai ver Jeremias tentando alertar o povo de Judá, porque a Babilônia estava vindo e iria vencer, e iria levar eles cativo. E Jeremias pregava, falava: olha, vocês precisam se arrepender. Se voltem a Deus, Deus é o único Deus. Não adorem deuses de outras nações, não se voltem, não prestem culto a outros deuses, né? Adorará só o único exclusivo Deus.
E ele alertava, porque se vocês não fizerem isso, vai vir juízo. Deus vai... E eles não obedeceram. E a gente vai ver o resultado. O povo é levado cativo, passa 70 anos na Babilônia, uma geração inteira se perde em muitas coisas, utensílios do templo, da casa de Deus são levados, muitas coisas não são mais recuperadas. Então a gente vê que os judeus tiveram um grande prejuízo, né, pela sua desobediência. Então essa era a função do profeta, né? E Malaquias foi o último profeta, né, que a gente tem no Antigo Testamento, inclusive na sua Bíblia, se você quiser conferir. Vamos ver aqui. Se quiser abrir as duas, fica à vontade. Opa, vamos lá, vamos fazer essa comparação. A sua Bíblia tem uma única diferença. Que legal, folhas, como é que se diz? Como é que é o nome desse tipo de folha? Agora me fugiu da cara. É aquele tipo de folha que ela dura bastante, como é que é o... Agora Eu não lembro o nome. Tem um tipo de folha que fala que quando é assim, que ela... É bem bacana isso. Sim. Acho que ela não molha, né? Alguma coisa assim ou não? Ela não mofa, né? Não mofa, isso. Ela é especial. Qual que é a palavra, desculpa? É bem no meio do Novo Testamento. Então você pode procurar o livro de Mateus. Mateus. Vamos ver aqui. Mateus. Isso aí, ó. Isso, volta. Tem uma página em branco, né? Então aí começa o Novo Testamento. Novo Testamento. E qual que é o primeiro livro aí, voltando? Voltando. Primeiro livro de trás pra frente. Malaquias. Exatamente. Agora abre sua Bíblia, a sua queridinha Bíblia. Só não E perde. falando de queridinha Bíblia, quando eu cheguei aqui, você falou que você tem uma Bíblia que estava até velha, de tanto que você usava e gostava dela, né? Eu tenho uma história com essa Bíblia. Eu tenho uma história com a minha primeira Bíblia também. Conte você primeiro, depois eu falo a minha. Eu, antes de me tornar evangélico, né? Antes de ter um encontro, assim... não falo evangélico, mas antes de ter um encontro, assim, com Deus, eu nunca tive um contato com a Bíblia. E tinha aquela questão, não conseguia ler a Bíblia, né? E também não fazia muita questão, não me esforcei muito, né? E quando eu ganhei minha primeira Bíblia, eu ganhei em 2014. Eu ganhei da mãe do meu padrasto, minha avó-drasta, né? E aquela Bíblia ficou guardada. E era uma Bíblia com uma leitura simples, igual essa que eu te dei. E quando eu tive um encontro com Deus, né, que eu passei por uma depressão, um momento muito difícil, e eu encontrei em Deus, assim, refúgio, né, na igreja em si, esse momento foi muito especial para mim, porque essa Bíblia, eu lia ela, assim, todos os dias, e eu lia muito essa Bíblia, né, então ela se tornou muito querida, né, por conta disso. Mateus, o começo de Mateus, tá aí? Tá aqui, Tá, e qual que é o primeiro livro de trás pra frente agora? É Macabeus ou é Malaquias? Deixa eu voltar aqui só um minutinho aqui que eu... Palestina, Malaquias. Malaquias, exatamente. Então a gente tem um período chamado, falando do silêncio, né? Estamos falando de Jesus, mas você já vai entender o silêncio de Deus em tudo isso. Esse período de Malaquias até a vinda de Jesus, a gente tem um silêncio de 400 anos de Deus, onde ele não levanta nenhum profeta para pregar, para exortar o povo, para dizer o que eles deveriam fazer ou o que eles deveriam voltar a se fazer. Mas dentro desses 400 anos, houve muita movimento, vamos dizer assim, religioso, né? O povo ainda prestava culto, teve histórias por dentro, né, desse período, mas a igreja não considerou nenhum desses livros escritos nesse tempo como livros canônicos, não entrou na Bíblia. Porque a gente entende que o último profeta foi Malaquias. E aí a gente vê o silêncio de Deus acabando em João Batista. Jesus, os livros canônicos, agora falando de Jesus, estamos falando do silêncio de Deus. Jesus, ele quando ele aparece na Bíblia, a gente vê a história de Maria, o anjo Gabriel, né, anunciando toda aquela história linda que a gente conhece, Jesus sendo apresentado no templo. E aí a gente vai ver, depois de um tempo, somente Jesus, aí conta uma história de João Batista, alguma coisinha ali, daí fala de Jesus, né, indo ao templo com 12 anos dos seus pais. Eles se perdem, né, depois eles acham Jesus, ele fala assim, olha, eu estava cuidando dos negócios dos meus pais, ele estava com os mestres da lei, falando da palavra de Deus. E aí, dos 12 até os 30 anos, que é o batismo de Jesus, a gente não vê nada na Bíblia.
né? Simplesmente ela pula, assim, você muda de página, Jesus já tem 30 anos, né? E aí, há muitos livros que foram escritos depois da morte dos apóstolos, que explicam o que aconteceu nesse período. E tem livros, por exemplo, Evangelho segundo Evangelho segundo Judas, se eu não me engano, são vários livros que saíram. Esses não estão na Bíblia. Não estão na Bíblia. Não estão na Bíblia. Eles foram escritos para, tipo assim, para responder aquela curiosidade que nós temos. E alguns dizem até, tipo, contam milagres que Jesus fez na sua infância. Então, um menino mexeu com Jesus, Jesus não gostou, ele matou o menino. Tipo assim, ele ressuscitou o passarinho. Muitas coisas. Jesus andava e saía flores. A gente vê isso em filmes. Eu já vi isso num filme uma vez. É o Menino Jesus, se eu não me engano, é o nome do filme. Esse filme é baseado em um livro apócrifo, não foi canonizado pela Igreja Cristã. Foi livro escrito muito depois, com o intuito de responder essa pergunta. Mas qual que é a verdade por trás disso? É que aquilo que Deus não quer mostrar, a gente não precisa correr atrás ou tentar adivinhar o que aconteceu. A realidade é que a gente fica muito, muito explícita na Bíblia, é que Jesus era um menino submisso aos seus pais. Ele era um menino, a Bíblia diz assim, Jesus crescia na graça e no conhecimento de Deus. Então, qual é a realidade do nascimento, da ida de Jesus até o Egito para fugir da matança de Herodes, a volta dele até Nazaré, ele crescendo em Nazaré, se tornando depois um pregador da palavra de Deus? O que a gente tem que guardar de tudo isso? Tudo que a Bíblia não fala com clareza, nós não podemos afirmar com certeza. Há um silêncio? Há. A Bíblia explica? Não. Por que eu vou querer adivinhar o que aconteceu? O que nós sabemos é que Jesus era submisso aos seus pais. Ele nunca pecou. Essa é a realidade. Jesus é o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Ele é o Cordeiro perfeito. Ele nunca pecou, né? Ele veio para morrer por nós. Então, o período de uma coisa até outra, se nós não sabemos, é porque Deus não quis revelar. Agora, posso imaginar? Posso. Mas dizer que foi assim, não. Então há um silêncio de Deus que a gente não explica hoje. E aí? Como é que vai ficar? A gente vai procurar em livros apócrifos que dizem coisas que são contraditórias ao resto da Bíblia toda, né? Então há um silêncio. Há um silêncio aí que não precisa ser quebrado. Entendi. É interessante você comentar isso, porque essa questão, essa dúvida que eu tinha em relação a Jesus, eu sempre me questionei, assim, porque, por exemplo, a gente teve num podcast que a gente entrevistou um outro rapaz chamado Caio, também, que ele tem um canal no YouTube falando do cristão, que ele estava até, acho que foi o professor André, que levou um questionamento assim, desculpa usar o termo da pergunta, Sim. Mas foi o seguinte, ele falou assim, mas Jesus nunca bateu o dedinho No canto da mesa e falou um palavrão? Aí, isso levou um questionamento, até no podcast que eu me lembro desse episódio, e aí ele até respondeu depois, ele falou, não, que ele acha, por Jesus ser perfeito, que isso não aconteceu, mas que se isso acontecer com nós, é normal, a gente ele nunca bateu um pé, tropeçou e falou alguma coisa, e assim, ele até falou que se você fizer isso, você falou um palavrão e não teve o intuito, que isso até não, ele falou assim, você tá com seus amigos às vezes, ele até usou esse exemplo, falou, isso pode ser uma coisa santa, ele até citou isso, né, às vezes você não precisa estar na igreja pra estar fazendo uma coisa santa, até ele citou isso, eu achei bem legal que ele tinha mencionado, né, e era isso justamente que levava esse questionamento, né, a Bíblia ela não fala, e a gente fica, eu já me perguntei isso, mas será assim que será que ele não acordou, não, como eu te falei, essa questão, a gente usa esse exemplo, não podia usar qualquer outro tipo de exemplo, mas isso que eu me questionei, assim, sabe, ser perfeito, né, como a gente fala, né, a gente, todos nós somos imperfeitos, então eu não consigo nem imaginar, assim, porque a gente, às vezes, eu digo assim, a gente às vezes não quer errar, mas a gente acaba errando. Sim. E isso e a gente fica se questionando, poxa, podia ter feito isso de outra forma, podia ter pensado de outra forma, agido de outra forma. E isso acho que nos faz a gente se sentir humano, né? A gente tenta, muitas vezes, ser um ser humano melhor, mas muitas vezes a gente, em algum ponto, a gente acaba errando, né? Sim. Assim,
pensa comigo, se eu fosse jogar hoje, se Jesus fosse do nosso tempo, se eu fosse jogar uma partida de basquete com ele, será que ele acertaria todas as cestas? Eu acho que sim. Será? A Bíblia diz que ele... Ó, vamos lá, abre a sua Bíblia. Olha, eu pode fazer milagre. Olha, vamos lá. Vamos lá. Vamos lá, mas ele usava isso pra sua vontade ou ele queria glorificar a Deus? Glorificar Deus, com certeza. Jogar basquete, ele iria glorificar a Deus? Não. Seria algo pra ele. Sim, sim. Mas vamos lá, é bem interessante isso. Isso é muito, né, a gente tem que questionar pra fazer pensar. Sim, sim. A atitude de vocês, Muito bem, é a isso mesmo. mesma de Cristo Jesus, que embora sendo Deus, não considerou que o ser igual a Deus era algo a que devia apegar-se, mas esvaziou-se a si mesmo, vindo a ser servo, tornando-se semelhante aos homens. E sendo encontrado em forma humana, humilhou-se a si mesmo e foi obediente até a morte, e morte de cruz. Por isso Deus o exaltou à mais alta posição, ele deu o nome que está acima de todo nome, para que ao nome de Jesus se dobre todo o joelho nos céus, na terra e debaixo da terra. E de toda língua confesse que Jesus Cristo é o Senhor, para a glória de Deus Pai. Amém. 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 Então, olha que interessante. A minha versão diz assim: de sorte que haja em vós o mesmo sentimento que houve em Cristo Jesus. A tua versão diz que haja a mesma maneira de pensar. Você vê que legal a tua versão? Sim. Pode procurar na sua também, Filipenses 2:5. Deixa eu ver. A tua vai falar igual a minha daí, ela vai falar de sorte que haja em vós. Tessalonicenses é depois. Não, Filipenses é antes. Filipenses antes. Colossenses, Tessalonicenses, isso. Filipenses, deixa eu só ler aqui. Filipenses, Colossenses, Tessalonicenses, Filipenses é antes. Tudo dois ou não? Capítulo 2 e verso 5. Verso 5. Deixa eu só ler, só pra gente fazer esse comparativo. Aham. Tenham-se vocês os mesmos sentimentos que havia em Jesus Cristo. Ele tinha condição divina, mas não se apegou a sua igualdade com Deus. Pelo contrário, esvaziou-se a si mesmo, assumindo a condição de servo e tornando-se semelhante aos homens, assim apresentando-se como um simples homem. Humilhou-se a si mesmo, tornando-se obediente até a morte e morte de cruz. Por isso Deus o exaltou grandemente e lhe deu um nome que está acima de qualquer outro nome, para que ao nome de Jesus se dobre todo o joelho no céu, na terra e sob a terra. E toda língua confesse que Jesus Cristo é o Senhor, para a glória de Deus Pai. Realmente. Você vê que ele é parecido, mas a tua diz ali que haja o sentimento. A tua diz um modo de pensar. Por Sim. isso que eu gosto dela. Porque o sentimento é o modo de pensar, né? Mas, vamos lá. Nós estamos falando aqui de um Jesus perfeito, né? O Jesus é homem agora. Se ele pecou ou não pecou, se ele batia o dedinho na quina ou não. Se eu for jogar uma partida de basquete com Jesus, eu acredito que como homem ele jogaria numa condição normal. Ele estaria debaixo, né, de uma condição humana, porque a sua Bíblia diz, a nova Bíblia diz também, que ele esvaziou-se da sua divindade. Ele deixou, embora sendo Deus, tendo o direito das coisas de Deus, ele se esvaziou e assumiu a forma de servo, fazendo semelhante aos homens. Achado na figura humana, foi obediente até a morte, morte de cruz. Olha que interessante. Jesus tinha o direito de ficar junto com Deus. Jesus tinha o direito de ser divino e não precisava se tornar humano. Assumir uma natureza humana frágil, fraca, mas diferente de nós, Jesus não tinha pecado. Qual que é a diferença nossa para Jesus? O que tem entre nós e Jesus que é tão diferente? É que Jesus não veio do desejo sexual do homem pela mulher, ou da mulher pelo homem, e ambos ali, mas Jesus veio concebido pelo Espírito Santo de Deus, através de uma mulher virgem. Então você vê, desde da gestação milagrosa de Jesus, o seu nascimento, o seu crescimento, tudo envolvia algo diferente de nós. Então, a gente vai ver Paulo agora escrevendo aos Coríntios, ele diz assim que Jesus Cristo é o segundo Adão. O primeiro Adão pecou, mas Jesus não. Quando Deus criou o homem e colocou no Éden, ele deu a chance do homem viver eternamente na presença de Deus e ele não precisaria trabalhar,
Ele não ia ficar doente, ele não ia morrer porque ele tinha a árvore da vida, e ele ia ter e ver Deus face a face, porque ele não tinha pecado. Isaías vai dizer assim: a mão de Deus não está encolhida, os seus olhos não estão fechados, mas o que nos separa de Deus é os nossos pecados. Por que nós não vemos a Deus? Porque somos pecadores. Jesus, diferente de nós, não nasce do desejo sexual da carne. Ele nasce agora concebido milagrosamente pelo Espírito Santo. E ele vem ao mundo como um menino, como se fosse um segundo Adão, tendo a oportunidade de fazer o certo. Então Jesus não pecou durante a sua vida porque ele escolheu não pecar. Diferente de Adão, que escolheu se afastar de Deus, Jesus, ele tinha a oportunidade diferente de nós. Nós não temos a oportunidade de não pecar. Por quê? Nós já somos pecadores. Nós nascemos pecadores. Davi vai dizer isso em Salmo 51. Ele vai dizer assim: desde quando a minha mãe me gerou, eu sou pecador. Há pecado em mim, eu preciso da misericórdia de Deus. E aí eu vou crescendo, eu vou conhecendo as coisas da vida, eu vou vendo através da natureza que tem algo maior. E eu encontro ali a palavra de Deus de alguma forma que me aconchega, e eu começo a ter entendimento. Existe um Deus. E ali você encontra perdão pelos seus pecados. Quando você se arrepende, se volta a Deus, entende que Jesus morreu por você na cruz, e aí você encontra perdão. Então nós precisávamos que Jesus viesse por nós. Toda vez que no Antigo Testamento, meu Deus, um Deus do Novo e do Velho Testamento, é algo muito bom que você falou aquela hora, mas a gente pode voltar nesse assunto depois. Mas toda vez que a gente vê no Velho Testamento pessoas sacrificando animais como forma de substituição para o pecado, o que aquele ritual estava simbolizando? Ele estava simbolizando a morte de Jesus no Calvário, que iria acontecer muitos anos depois. Então toda vez que morria um animal, é como se Deus, já pela sua presciência, já estivesse perdoando aquelas pessoas, porque eles estavam tipificando o sacrifício eterno e vicário de Jesus na cruz. Então a gente vai ver o seguinte: Jesus não é o plano B de Deus. Sabia disso? Não é quando Deus criou Adão, ele não foi surpreendido. Adão pecou, meu Deus. Né? Me pegou de surpresa. E agora, o que eu vou fazer? Tipo, Deus não é pego de surpresa. Ele já imaginava. Deus, ele sempre teve um plano para a humanidade. De acordo com a Bíblia, a gente vai ver em Apocalipse, eu não me lembro o versículo, mas dá um Google hoje que você acha tudo que eu tô falando. Se não tiver na Bíblia, você me liga, pode pôr meu telefone lá e você briga comigo. Mas olha que interessante, em Apocalipse diz o seguinte, que Jesus Cristo é o Cordeiro de Deus que morreu antes da fundação do mundo. Então, no plano de Deus, na criação de Deus, ele já havia instituído o sacrifício do seu único filho para resgatar a humanidade, porque quando ele cria Adão, ele já sabia que ele ia pecar. E Deus não é pego de surpresa. Deus não precisa de um plano B. Jesus sempre foi o plano A, sempre foi a vontade de Deus mostrar o seu filho para o mundo. Sempre foi a vontade de Deus que a humanidade se aproximasse dele. Ele fez um jardim para nós. Não era para a gente estar aqui. Mas pelo nosso pecado, pelo nosso erro, pela nossa teimosia, hoje nós estamos sofrendo. Mas Deus sempre quer que nós se aproximemos dele. Sempre quer se revelar através do seu Filho Jesus. Mas a Bíblia diz que pela dureza do nosso coração, muitas vezes a gente se afasta da presença de Deus. E a gente quer viver de acordo com a nossa vontade. Então o Antigo Testamento, as leis cerimoniais, os sacrifícios, tudo isso apontava para o sacrifício de Jesus. Então as pessoas, por cumprirem uma lei, um dever religioso naquela época, recebiam a cobertura dos seus pecados. Seus pecados eram encobertos, mas não eram apagados. Os pecados só são apagados através do sangue de Jesus na cruz. Então a gente vai ver em 1 Pedro, Pedro dizendo assim, que Jesus levou o cativeiro para si. Levou cativo o cativeiro. Então as pessoas que haviam morrido no Antigo Testamento, Jesus resgata elas. Porque aqueles que morreram salvos, existia pessoas
que morreram condenados pelos seus delitos e pela sua rebelião contra Deus existia, mas aqueles que foram bons homens de Deus, pessoas que se arrependeram dos seus pecados, que creram em Jesus, a Bíblia diz que ele resgatou elas, tomou para si e agora estão no paraíso com Deus. Então é algo maravilhoso, né? Você lê a Bíblia, porque o que eu estou lendo em Apocalipse, eu só entendo se eu ler Gênesis, entendeu? E às vezes a lei cerimonial de Levíticos, ela só vai fazer sentido se eu entender o que Jesus fez por mim na cruz. Então, você vê o Antigo Testamento, não é um Deus raivoso, um Deus ditador, um Deus mau. Muito pelo contrário. A revelação de Deus, ela é progressiva. Ao longo do tempo, Deus veio se revelando. Para quem que Deus se revelou primeiramente? A Adão. Depois para o seu filho, né, que foi morto, que foi Abel. Abel. Né? Caim matou Abel, eu ia falar Caim, mas Caim matou Abel. Depois ele se revela, né, a Sete, depois se revela a Enoque, depois se revela a Noé, depois se revela a Abraão, e tudo isso vai trazendo história para a humanidade, mostrando que há um Deus que quer se relacionar com o homem. E aí a gente pensa assim, poxa, mas no Antigo Testamento, Deus mandava exterminar uma cidade inteira. Mandou Saul exterminar a cidade inteira, porque ele não exterminou, ainda ele recebeu um castigo, né, vindo através do profeta Samuel, um castigo que iria trazer um problema, porque ele nunca mais iria voltar para o trono não ia mais ser dele. E a gente fala, nossa, mas aí vem Jesus pregando amor, o meu fardo é leve, meu jugo é suave. Cara, como esse Jesus é bom! E o Deus do Velho Testamento? A gente fala assim, Pai, Filho e Espírito Santo, e ambos são um só. Então, quando a gente tem o Filho, a gente tem que entender que tem a presença do Pai e também do Espírito Santo. A diferença é que Deus se revelou no Antigo Testamento, né? Depois ele envia Jesus, seu Filho, e hoje nós estamos na dispensação do Espírito Santo. Então, são revelações de Deus ao longo do tempo. Deus não muda. A Bíblia diz que não há sombra de variação em Deus. Então, como se explicar um Deus que manda exterminar uma cidade? Como que se explica um Deus que parece que o juízo era de imediato? Vem Jesus e diz assim, quanto mais é dado, mais será cobrado. A gente pensa que Deus não cobrará de nós algumas coisas, porque estamos bem. Mas pensa comigo, nós temos mais do que no Antigo Testamento. A gente pensa que não haverá rigor sobre nós, mas Jesus, quando veio e pregou para algumas cidades ali, a sua redondeza, ele falou assim, ó, haverá menos rigor para Sodoma e Gomorra, que foi aquela cidade destruída por fogo e enxofre, do que para vocês. Meu Deus, então Jesus não é tão bonzinho assim. Se ele está falando o seguinte, que haverá menos rigor para uma cidade que foi subjugada de imediato com fogo e enxofre do céu, do que para uma cidade que Jesus veio, pregou e eles não receberam ele, essa cidade Jesus diz, haverá mais rigor para vocês. Qual que é a diferença do Antigo para o Novo Testamento? É que Deus está dando mais tempo para nós. E se nós temos mais e mais tempo e não permitimos que a palavra de Deus penetre no nosso coração e transforme a nossa vida, o rigor será muito pior do que no Antigo Testamento, onde aquelas pessoas foram subjugadas de imediato. Deus não pode ser injusto, né? Morreu uma criança, mas Deus mandou matar uma cidade e tinha muitas crianças. Meu amigo, nossa vida não é só aqui. Nosso espírito é eterno. Essas crianças que foram mortas às vezes antes do tempo, eles vão ter oportunidade, às vezes, de estar eternamente na presença de Deus. Do que eles crescerem, iriam ter o coração endurecido pela sua idolatria, o seu paganismo, cultos ali que se voltavam até mesmo a sacrifício de crianças, se a gente for ver do Antigo Testamento. É algo pesado, muito difícil. Muito pesado. Dentro de uma cultura que talvez eles não teriam espaço para conhecer a Deus, e Deus, às vezes, permite que uma criança dessa vá antes. Então, assim, são questões difíceis de responder. Como há um vazio do intertestamentário, como há um vazio na história de Jesus, também tem dúvidas que a gente fica hoje. Como que tem uma criança lá na África morrendo de fome? Será que Deus não vê? Será que Deus não cuida? Né? A criança fica anos ali gemendo de fome, vivendo só do básico. Esse Deus é injusto? Né? Enquanto tem outros. Mas será que a maldade não está em nós?
Será que a gente não podia mudar o contexto dessas vidas? Será que nós não sentimos misericórdia por ver uma situação como essa? Ou nós vamos fechar os olhos e culpar a Deus? O que a gente faz por aquela pessoa? Então a Bíblia, ela joga essa responsabilidade para nós. O amor ao próximo, como a ti mesmo. Agora, se eu ignoro o que Jesus ensina, se eu deixo de lado os mandamentos de Deus, a Bíblia diz que haverá mais rigor na minha vida do que para as pessoas do Antigo Testamento. E a Bíblia não falha, né? Eu acredito que ela não erra, né? Quanto a isso. Uma coisa que você comentou realmente, esse é um papo que a gente para refletir sobre essa questão do Deus do Antigo Testamento e do Novo, é que assim, a gente fala como você falou, você tem que ler Apocalipse, mas para isso você teria que ler Gênesis para entender. Porque a gente fica nessa dúvida mesmo, a gente não entende, foi a impressão que tem que realmente, a impressão que eu tive é que ele era um cara mais pesado. Ditador, parece. Ditador, parece. Sentado no trono, assim, mal-humorado. Não, ó, não cumpriu, é vala, não tem. Mas assim, realmente isso que você comentou faz sentido, porque a gente também vive situações em que, se a gente for em um determinado, como você falou, a questão da África, tem pessoas passando fome, quanto tem pessoas que podem se deliciar de um banquete gigantesco todos os dias. Então há essa discrepância da questão também das rendas e tudo mais, de você muitas pessoas têm tudo e muitas pessoas não têm nada, e tem muitas pessoas que sofrem e passam fome, miséria, enfim. Então a gente vive essa situação também no mundo, a gente não pode esquecer, né? E como você falou, às vezes aquela pessoa que ele tá ali pedindo alguma coisa na rua, a gente pode às vezes ajudar. Sim. Eu ontem mesmo, eu falei até pra Thalita, falei, nossa, eu poderia ter ajudado, eu ajudo sempre. Eu falei, ontem eu acabei, posso falar aqui abertamente, eu acabei não ajudando. Eu posso passar uma parte, tava com pressa, aí eu até falei pra Thalita no Uber, falei, nossa, lembra aquele dia que eu te ajudei? Falei, nossa, eu sempre ajudo, falei, hoje não tava na pressa, não quis já, poxa, eu poderia ter parado ali, ajudado e tal. Depois eu fiquei até refletindo sobre isso, assim, poxa, é uma coisa, às vezes, fácil de você ajudar uma pessoa e tal. E às vezes a gente pensa assim, vou ajudar e vou ter alguma coisa em troca. Não é sempre que você tem alguma coisa em troca. Você tem que ajudar do seu coração, Já recebeu o melhor, né? Já recebeu o melhor, porque eu já tenho. Já tenho Jesus. Sim. Porque o pessoal, não, você vai receber tudo em dobro. Vai, gente. Desculpa, eu acho essa frase um pouco complicada, assim, você vai receber tudo. Você já recebeu, Você já recebeu, exatamente. Meu Deus do céu. Antes de encerrar, você tem alguma pergunta? Você quer fazer tranquila. Tá tranquila? Eu tenho 2 perguntas. Duas não. Primeiramente, eu quero só comentar da minha Bíblia, que eu fiquei de comentar. Essa Bíblia aqui foi o seguinte, foi na época da catequese. Catequese, pra quem não sabe, explicando pro pessoal, às vezes que não é católico, que você tem a questão de você faz os 5 anos, né, pra você receber, são 2 anos que você faz pra receber a crisma, e 5 anos você receber a Eucaristia, né? Então você estuda justamente para isso, você, né, faz a catequese quando você é mais novo, e aí tive uma gincana uma vez, assim, e aí era quem achava primeiro na Bíblia. Nossa, brincadeira, assim, né? Aí eu peguei Gênesis, só abri a Bíblia, assim, tava. Aí o primeiro prêmio era justamente uma Bíblia, né? E eu ganhei essa Bíblia aqui em 2007. Então ela já tá bem velhinha. Cara. Eu já trouxe ela uma vez aqui no podcast, mas eu sempre tenho ela porque tem esse valor simbólico. É claro que hoje também tive a oportunidade de ganhar mais uma, né? Também quero ler ela, como vi ele aqui. Ela é uma Bíblia mais acessível em questão de palavras. Essa aqui já é um pouquinho mais complicada. Ela até tem ali a parte embaixo que ela fala os termos e tudo mais, mas é super interessante. Mas a última questão que eu queria comentar aqui é uma questão importante. A gente tá vivendo agora uma questão da guerra de Israel, e eu queria comentar isso. A gente tem a questão de não diria rixa, vamos colocar assim, mas a questão do filho da promessa, que isso já é citado justamente em Gênesis. E aí tem aquela dúvida, tudo mais, mas a pergunta que eu tenho para te fazer é, você acredita, agora, com os seus ensinamentos bíblicos, o que você falou, e eu sempre pergunto quando eu trago alguém aqui, algum pastor, alguém que tem um cargo religioso muito forte, você acredita que o fim está próximo? Essa é a pergunta que eu te faço. Baseado na Bíblia, você já tem uma doutrina formada, algo... Eu não sei, Tem uma quando eu visão, quando eu assim? vi essa guerra de Israel, eu confesso que eu fiquei um pouco com receio.
Claro que a gente não pode presumir nada, porque assim, se a gente for olhar o mundo, ele tá se acabando aos poucos, né? Foi assim, né? Mas sempre foi assim. Sempre foi assim. Sempre foi assim. Aham. Então, a gente não pode presumir, não, vai acabar amanhã, vai acabar daqui 5 anos. Eu acho que dar um tempo é um pouco precipitado, mas é uma pergunta que é muito complicado, assim, eu comentar, porque eu não tenho o mesmo conhecimento que você tem, talvez, da Bíblia, né? Mas vendo essa guerra de Israel, eu confesso que me ligou um alerta vermelho, assim, de que a gente poderia estar se encaminhando para um final dos tempos, talvez? Não sei. Então, tem 2 versículos que eu gosto muito sobre isso, né? Um deles está na segunda carta de Pedro, se você quiser abrir. Eu não abri. Você vai abrir um e eu vou abrir outro, tá? Para nós dois poder ler. Segunda carta de Pedro, né? Ele escreveu 2 cartas. Segunda carta de Pedro, capítulo 3, versículo 10. É um texto que eu gosto aqui. Eu tava até procurando. E a É outra... mais pro final da Bíblia, né? Isso, Pedro é quase no finalzinho. E a outra fica em Timóteo. Daí eu vou abrir Timóteo. É segunda carta de Pedro. Isso. Tá, segunda carta de Pedro, qual capítulo? Segunda carta de Pedro, capítulo 3, versículo 10. Você pode ler para nós o 10 e o 11. 10 e 11, tá. Então eu vou ler aqui, pessoal. O dia do Senhor, porém, virá como ladrão. Os céus desaparecerão com um grande estrondo, os elementos serão desfeitos pelo calor, e a terra e tudo que há nela há será desnudada. Não sei se assim se pronuncia a palavra. Isso mesmo. Visto que tudo assim será desfeito, que tipo de pessoas é necessário que vocês sejam? Vivam de maneira santa e piedosa. Pode ler mais um versículo. Tá. Esperando o dia de Deus e apressando a sua vinda. Naquele dia, os céus serão desfeitos pelo fogo e os elementos se derreterão pelo calor. Muito bem. E vamos ver também outro texto que está em 2 Timóteo 3, e verso 1. Diz assim: Sabe, porém, isto, que nos últimos dias sobrevirão tempos trabalhosos, porque haverá homens amantes de si mesmos, avarentos, presunçosos, soberbos, blasfemos, desobedientes a pais e mães, ingratos, profanos, sem afeto natural, irreconciliáveis, caluniadores, incontinentes, cruéis, sem amor com os bons, traidores, obstinados, orgulhosos, mais amigos dos deleites, né? Na tua versão diz mais amigo dos prazeres do que amigos de Deus, tendo a aparência de piedade, mas negando a sua eficácia. Cara, olha que interessante isso. Você leu que Jesus vai vir como um ladrão. O ladrão vem numa hora que ninguém espera. Sim. Aí a gente começa com um papinho. Ah, mas guerra sempre teve. Pai contra filho sempre teve, né? Porque baseado em Mateus 24, que Jesus diz assim, que nos últimos dias virão falsos profetas, haverá guerras, rumores de guerras, terremotos, fome, pestes. Isso sempre teve. Mas a Bíblia está dizendo, Jesus virá como um ladrão. Ou seja, na hora que ninguém espera. Então haverá uma narrativa dizendo que isso sempre aconteceu, que Jesus não vai vir. Só que tem algo na Bíblia que me chama a atenção, que diz assim que nos últimos dias as pessoas vão estar comendo e bebendo e dando-se em casamento. Ou seja, está acontecendo guerra no mundo inteiro, mas eu estou festejando. Está acontecendo pessoas passando fome, morrendo, caindo bomba, míssil, mas eu vou estar comendo e bebendo e me divertindo. Essa não é uma realidade nossa? Eu acho bem... Porque assim, enquanto tá tendo guerra no mundo, com todo respeito do mundo, aí eu não Meu tô Deus, criticando que isso o carnaval tá no Brasil, Tá do mesmo jeito. Exatamente. E existe uma outra época que nós teríamos essa informação? A época da informação é esta. Sim, não teríamos. Não teria porque- como saber que enquanto o mundo tá caindo os pedaços, estaríamos comendo, bebendo. A gente sabe que o mundo tá caindo aos pedaços. E uma coisa que me chama a atenção é que Paulo diz qual vai ser o caráter dos homens do último tempo. Ele diz, nos últimos tempos sobrevirão dias difíceis, tempos trabalhosos. Por que haverá tempos trabalhosos? Porque as pessoas serão amantes de si mesmas. Avarentos vaidosos, pessoas presunçosas, desrespeitosos a pais e mães, ingratos, inimigos de Deus. Então você vê, e ele conclui dizendo, tendo a aparência de piedade, mas negando a sua eficácia. Ou seja, cara, se a gente for ver o contexto do mundo hoje,
as pessoas têm aparência de piedade. É porque eu defendo, eu defendo o preconceito, eu defendo a mulher, eu defendo tudo. Mas no final mesmo, será que a pessoa ama aquela pessoa ou ela é só um rótulo que ela expõe? No final mesmo, será que a gente realmente ama o próximo ou só há aparência de piedade? Parece que fazemos para aparecer, quando que Deus diz a verdadeira religião é amar os órfãos e as viúvas. A verdadeira religião é aquilo que a mão esquerda faz e a direita não sabe, não vê. Exatamente isso. E aí a gente vê um mundo de pessoas obstinadas, orgulhosas, amigo de prazer e inimigos de Deus. Né? Se a gente for ver hoje no Instagram, procura alguém que prega a palavra de Deus, que vai nos lugares pregar, evangelizar. Você recebe muito não. Eu já tenho Deus na minha vida. Se você tem Deus, então prepare 5 minutos para ouvir mais uma palavra. A pessoa não quer. Geralmente essas pessoas não têm Deus, com todo respeito. Elas não querem saber de Deus. Esse tipo de argumento a gente escuta bastante. Assim, então, né? assim, o que eu entendo, o fim está próximo. Você leu que o fim virá como Jesus virá como um ladrão, que no final tudo será destruído com fogo. Cara, aquecimento global tá cada vez pior. Sim. Isso e vai ser algo irreversível daqui pra frente. Faz todo sentido. Faz. O mundo acabar com fogo. Pô, a gente vê aí países aí estão pegando fogo a beça. A Europa tá em chamas. Sim, a Austrália. Beleza, não, mas até aí tá ok, né? Até aí tá beleza. Aí você vê ali ele falando que ele virá como um ladrão no tempo que ninguém espera. Aí ele fala do mundo ser consumido como fogo e ele diz mais alguma coisa ali que me chama a atenção. Olha, que devemos esperá-lo. Como que devemos esperar ele? Depois do 11. O 11, lê o 11 para nós. Vista que tudo assim será assim desfeito, que tipo de pessoas é necessário que vocês sejam? Vivam de maneira santa e piedosa. Isso. Então, como que nós devemos viver? Vamos pensar o seguinte. A Bíblia diz que Jesus virá como um ladrão, então eu não sei o dia e nem a hora. Beleza, ponto. Mas como que eu vivo até Jesus vir? Se ele vai vir daqui 2000 anos ou vai vir amanhã, eu não sei. Mas até ele vir, o que eu tenho que fazer? Viver de maneira santa e piedosa. De maneira íntegra. Viver sempre se humilhando, se arrependendo e buscando a Deus. Né? Há um pensamento hoje no meio da juventude que é o seguinte: eu vou aproveitar ao máximo. Depois, quando eu ficar velho, eu me arrependo. E Salomão escreve em Eclesiastes, capítulo 12, abre lá para nós. Posso até finalizar aqui minha fala. É uma conclusão de Salomão. Salomão, acho que é no Velho, né? Velho Testamento. Velho Testamento. Depois de Salmos. Depois de Salmos, pera lá. Isso. A tua versão é maravilhosa, tá? Tô até com inveja da sua Bíblia. Pô, cara, eu fiquei muito feliz, verdade. Essa versão é maravilhosa. Os presentes que eu já ganhei, cara. Olha aí, que benção. Fiquei feliz. Salmos. Agora você me animou até em tentar ler a Bíblia novamente. Agora a nomenclatura dela. Eu quero te dizer como que você vai ler a Bíblia, tá? Sim, sim. Porque é o seguinte, ler do Antigo Testamento é muito difícil. Qual que é Depois de Provérbios, né? Eclesiastes 12, é o último capítulo. Eclesiastes 12, tá? Depois Aqui Salomão já está velho, já viveu muitas coisas erradas, né? Ele havia se juntado com muitas mulheres e por conta da sua poligamia. Tá, Eclesiastes? Ele pecou muito contra Deus, capítulo 12, verso 1. Capítulo do 9, 10, 11, quase no final. Isso, e no final da vida de Salomão, ele é como se ele tivesse arrependido. E ele dá um conselho para os jovens, que vale até os dias de hoje, né? Lê para nós ali. Lembre-se do seu Criador, nos dias da sua juventude, antes que venham os dias difíceis e se aproximem os anos em que você dirá: não tenho satisfação neles. Olha aí que legal. Esse pensamento que está na juventude é o seguinte: eu vou viver e vou aproveitar o máximo da minha vida. Quando fica velho, eu busco a Deus. E Salomão está dizendo: busque a Deus na tua juventude, porque virão dias difíceis, dias da tua velhice, que você não vai ter alegria em viver, não vai ter alegria nos seus dias. Então, quando que nós devemos buscar a Deus? Na nossa juventude. Qual que é o maior prazer, qual que é o meu maior arrependimento? É de não ter servido Jesus antes. É de não ter me voltado a Deus antes. Porque o que eu perdi sem Deus não volta. Mas daqui para frente eu preciso buscar a presença de Deus. Eu preciso buscar, a Bíblia diz assim, 1 Pedro 3,18 diz assim: portanto, cresçam na graça e no conhecimento do Senhor Jesus Cristo.
para terminar esse podcast, eu queria saber, agora que você comentou, como que eu faço para ler a Bíblia, fazer um estudo bíblico mais aprofundado de uma forma correta. Por onde eu devo começar? Lucas foi uma boa sugestão, tá? Uhum. Nós temos os 4 primeiros livros do Novo Testamento que contam a mesma história. Mateus, Marcos, Lucas e João. Uhum. Mas de pontos de vista diferentes. Esses 4 livros estão contando a respeito da história de Jesus. Então, existe o Evangelho de Jesus Cristo segundo Mateus, Evangelho de Jesus Cristo segundo Marcos, Evangelho de Jesus Cristo segundo Lucas e segundo João. Então, esses 4 autores escreveram sobre Jesus. Como que nós começamos a ler a Bíblia? A melhor forma é pelo Novo Testamento. E nós sempre aconselhamos a começar pelo Evangelho segundo escreveu João. É o último evangelho do Novo Testamento, mas ele é muito simples nas suas palavras. Ele é muito sucinto e ele traz um Jesus com uma visão que nós precisamos ter, que ele é o Cordeiro de Deus, que ele é o Filho de Deus, que ele morreu por nós. Todos trazem a mesma ideia, mas aqui fica mais explícito, fica mais claro. Então, começa por João e lê o Novo Testamento. Daí você lê João, o próximo livro é Atos, lê Romanos, lê Coríntios, lê Efésios, lê Gálatas, e por aí você vai lendo. Aí você lê as cartas paulinas. Antigo Testamento, prioriza em ler um livro de Provérbios, um livro de Eclesiastes, que são livros mais fáceis de se entender. E sempre procure uma linguagem atual. Linguagens confiáveis, atuais, é NAA, NVI e NTLH. Existem outras também confiáveis, mas são as que eu mais conheço, que eu posso dizer assim que são confiáveis, fiel aos originais. Vou comparar com a minha Bíblia antiga. É muito parecido. Mas ela já vem mais fácil de ler. Então, NVI é a minha preferida. Foi a que eu mais me adaptei, foi a NVI. Bacana. Bom, eu quer fazer uma última pergunta, tranquila? Tranquilo. Bom, eu queria agradecer, primeiramente, você ter cedido o meu tempo. Sei que a gente tá conversando já há um tempinho de você participar novamente, mas, cara, eu fiquei muito, muito feliz com isso aqui. Muito obrigado de coração mesmo. Tenho certeza que nós vamos fazer... Foi uma verdadeira aula, gente. Eu tô verdadeira até aqui bem intrigada com tudo, que tem muita coisa que você comentou que eu não tinha pensado ainda, não fazia ideia. Eu confesso que hoje você trouxe um ponto de vista, até ali a última pergunta, muito interessante de se refletir, muito interessante mesmo, e você trouxe várias questões ali sobre o Novo Testamento que eu também não tinha parado para refletir, que acho que isso foi muito bacana, e me despertou novamente em ter esse olhar, porque eu confesso, eu tentei ler, eu parei aqui, com o tempo, claro, a gente também tem que se dedicar um tempo maior para Deus. A gente fala assim que às vezes o tempo que nós dedicamos, às vezes a gente pensa, se dedica um tempo para Deus, não, é o suficiente. E a gente pode se dedicar mais. E isso é uma coisa que eu tenho dentro do meu coração, que eu tenho que me dedicar mais para Deus. Eu coloquei isso na minha vida. E eu queria agradecer você, cara, por você ter vindo hoje dar uma aula pra gente, que eu digo assim, foi um podcast, mas foi uma aula para nós, como pessoas que querem... ter um coração cristão, ser mais próximos a Deus, entender um pouco mais a Bíblia. Eu gosto da Bíblia, acho que o estudo bíblico ele é extremamente essencial. E eu queria agradecer. Eu queria só que você divulgasse para nós também as suas redes e também se você pode divulgar onde que você está pregando e tudo mais. Eu não sou muito de redes sociais, sabe? Sou bem reservado quanto a isso. Mas nossa igreja fica em São José dos Pinhais, Avenida Alzira Berton Pauleto, 214. Nós temos culto toda quinta-feira, às 8 horas, sábado, às 17 e domingo, às 18h30, né? Então a gente tá ali, sempre aprendendo a palavra de Deus, né? Não é todo culto que eu ensino, que eu prego, mas a gente sempre tá ali, envolvido, participando, né? E todos que vão até a igreja são muito bem recebidos, né? A gente não faz acepção de pessoas, a gente recebe de braços abertos, porque Jesus morreu de braços abertos. Quem somos nós, né, para negar, né, que alguém venha até Deus? Então, meu desejo, né, é ser um canal para levar muitas pessoas até a presença de Deus. Isso não é fácil. Eu não sei tudo, né? O que eu falo é o pouco que eu estudei, o pouco que eu entendo. Tem pessoas que vai entender de outra forma? Tem, né? Desde que esteja, né, de acordo com a Bíblia. Eu acredito que a gente pode aprender mais, né? Mas eu creio que Deus sempre quer mais para nós, né? Então, a igreja tem sido uma ferramenta na minha vida de me aproximar de Deus e do conhecimento das Escrituras,
que para mim foi essencial para me tornar alguém que hoje me considero alguém mais próximo de Deus do que eu era antes, né? Com certeza. Esse mais uma vez a nossa querida Elofort Containers, Amor Barato Imóveis, Star Motorhome, a sua casa sobre rodas. Sem você, esse podcast também não seria possível. Agradecer ao Paulo da produção, ao Sr. Vacari, por estar cedendo esse espaço pra gente gravar esse episódio. A minha querida namorada Thalita, por estar aqui comigo hoje também. Eu quero agradecer mais uma vez por você estar aqui comigo, né? Acho que os podcasts são mais legais com você do meu lado, sempre. Será, gente? Não. E, bom, gente, queria fazer um convite pro próximo episódio. Próximo episódio, vocês vão ter a oportunidade de conhecer o Paulo, que é o rapaz que tá na nossa produção, né? É rapaz. É, Rapazão, né? Não, Jovem. um jovem senhor. um jovem senhor que está aqui, contar um pouco a história dele e tudo mais. Tem uma história muito bacana, falar um pouco da Unique TV também, que é uma parceira da Conexão e tudo mais. E contar algumas histórias também de como ele também chegou pra trabalhar com televisão e tudo mais. E é isso, gente. Vou ficando por aqui e até a próxima.